Graça e paz, meus amigos, irmãos de todo o mundo, eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo. E a mensagem, a palavra que eu tenho para a edificação da nossa vida é essa: a jovem que se tornou princesa, ela se tornou uma rainha por causa da sinceridade. A sinceridade, ela é muito importante. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu estou todas as semanas, todos os dias, aliás, trazendo uma palavra de edificação. Se você está agora, a primeira vez que está me vendo, continua, inscreva no meu canal, divulgue essa mensagem. Eu não sou uma pessoa muito demorada. Eu costumo entre 15, o muito que eu chego é 20 minutos. Eu nunca gostei, mesmo quando eu ia aos púlpitos, que eu fui pastor por mais de 40 anos, eu nunca gostei de prolongar a mensagem, enquanto tinha alguns tribulosos que subia no púlpito e ali estendia. Eu vi ali homens que estendia ali, talvez até hora ali em cima, e o povo levantava e ia embora, muita gente saía e ia embora. Então eu aprendi na hermenêutica que nós não devemos, ali no início do culto, quando eu comecei a fazer hermenêutica, teologia, catologia, esse negócio de gia, bibliologia, tanta gia aí, eu estudei muito sobre isso, me aprofundei. E eu aprendi uma das primeiras coisas: não se deve prolongar muito a mensagem. A mensagem tem que ser objetiva, curta e objetiva. E o próprio Jesus diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, numa das mensagens, lá no capítulo 20 de Atos, eu acho que pelo versículo 20, capítulo 20, eu acho que o versículo 20, por aí mais ou menos, Paulo se estende muito numa mensagem, vai até 7 horas da madrugada, e um jovem que estava no terceiro andar caiu da janela e morreu. Vocês já devem ter passado por essa parte, porque ele dormiu. A mensagem se estendeu muito, era muito longa. Então, a mensagem ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser pouco, porque sempre você fica à vontade, eu quero mais. Ah, mas que pena, estava tão gostoso, estava tão bom esse show, esse teatro, estava tão bom, esse espetáculo, estava tão bom e acabou. Ah, eu queria mais, eu queria mais. Então, eu aprendi que a mensagem tem que ser curta e objetiva. E a mensagem é esta: a jovem que se tornou rainha por causa da sinceridade. Nos conta que havia um rei. Esse rei tinha um filho. E ele, envelhecendo, já estava velho, e ele só tinha um filho. E ele preocupava com esse filho. O filho já com uma certa idade, o filho preocupado também com o pai, ele não casou e vivia ao lado do pai. E o pai disse: meu filho, meu tempo de vida aqui está chegando ao fim. Você precisa casar. Você precisa de ter uma companheira para viver ao seu lado. E essa uma companheira vai te ajudar em tudo. E ele disse: ah, meu pai, mas é tão difícil para mim encontrar uma jovem, uma moça, que caia no meu gosto. Ele diz: vou fazer o seguinte, eu vou você encontrar uma pessoa sincera, uma pessoa certa para ser a rainha. Aqui é difícil. Ele disse: não, deixa comigo. Ele pôs o anúncio
que ele precisava de moças. E ele falou, eu vou selecionar um grupo de moças. E ele fez ali, espécie de um sorteio. Convidou várias moças naquela cidade, naquela região. E compareceu várias moças bonitas, moças formosas, arrumadas, compareceu ali para a entrevista. Mas ele disse, não, a entrevista que eu vou dar a vocês, eu quero sinceridade. Eu quero uma moça pura, uma moça, uma jovem sincera, que ela não venha trair o meu filho em nada. Uma moça prudente, uma moça sábia. É isso que eu quero. Então tome aqui um vaso, dê um vazio para cada um daquela jovem e uma semente. E falou para elas, vocês vão cultivar essa semente. Daqui 2 meses, vocês voltam. A planta que tiver mais bonita, a flor mais bonita, essa planta dava uma flor bonita. A flor mais bonita vai ser a escolhida para casar com meu filho e ser a rainha aqui neste lugar. Então aquela jovem pegou o vaso e pegou a semente e saíram e foram embora. E a jovem fizeram conforme o rei falou, marcou a data, tudo. Passou-se os 2 meses, aquela jovem ali, né? E tal, e tal, e tal, tal, né? E quando chegou no dia, compareceu as moças ali. Aquelas moças apareceram, uma com a flor mais bonita do que a outra. E apareceu no meio dessas jovens, apareceu uma com o vaso sem flor. Somente com a terra dentro do vaso. E as outras olhavam para ela e davam risada. Falavam, mas como? A minha flor bonita, a outra flor bonita, cada uma tinha uma flor mais bonita que a outra. E aquela moça, aquela jovem, estava com a flor, isso é, com um vaso sem flor. Mas como essa moça vai apresentar o rei na hora que o rei chamar? Como ela vai explicar isso? A nossa flor nasceu, aí ó, que flor bonita que nós temos. E ela não, a dela não nasceu, ela trouxe o vaso sem flor. Aí chegou na hora, o rei começou, fulana, ela apresentava a flor, disse, sua flor é muito bonita. Segunda, terceira, a quarta, e foi até que chegou nessa jovem. Foi a última. Chegou, apresentou o vaso sem flor. Aí ele disse, cadê a flor do vaso? Ele diz, meu senhor, eu fiz de tudo, mas a semente não nasceu. Eu plantei, eu adubei, reguei, cuidei mais que eu pude, mais que eu pude, eu fiz, mas a semente não germinou, ela não brotou. E eu trouxe o vaso da forma que o Senhor entregou. O vaso está aqui sem a planta. Ele olhou para todas as jovens e diz, vocês são todas falsas, mentirosas e enganosas. Vocês não servem para casar com meu filho. A única que é responsável, sincera, para ser esposa do meu filho, é essa jovem que a semente não nasceu. Majestade, mas por que isso? O senhor está sendo injusto com nós? Ele diz, não, porque todas as sementes que eu dei para vocês são falsas. E vocês compraram, mudaram, pegaram outra semente e colocaram, mas essa não. Essa ela foi sincera. Ela ficou com a semente que eu lhe dei. Por isso essa semente não tem como ela nascer, que é uma semente artificial. Ela não tem como nascer. Então
essa jovem foi a única que passou no teste para ser esposa do meu filho. E todas as demais foi dispensada, e aquela jovem se casou, foi uma grande festa, se casou e se tornou rainha por causa da sua sinceridade. O que eu aprendo com isso é que é importante, é muito bom a sinceridade. A gente ser sincero. A Bíblia disse no capítulo 5 e 37 de Mateus, que a sua palavra seja sim ou não. O que passar disso é procedência do mal. Muitas vezes nós somos justificados e somos condenados por uma palavra, uma verdade. É importante a verdade, dizer sempre a verdade e nunca a mentira. Mas a mentira está na boca do homem. Todo homem é mentiroso. Todo ser humano procura mentir para ganhar confiança. O homem procura mentir para conseguir enganar, levar vantagem, arrancar dinheiro. Quantas propaganda enganosa, quantas religiões que enganam o povo. Aliás, todas as religiões são enganosas. Todas elas, principalmente as pentecostais. Esses movimentos evangélicos pentecostais são as piores, as que mais existe enganação. Aqui você não pode beber, você não pode fumar. Tudo bem, beber e fumar é um vício. Até aí tudo bem. Você não pode dançar. Eu não vejo motivo nenhum por não poder dançar. Você não pode ir numa piscina, não pode ir num clube, não pode ir numa praia, não pode ir numa praça. Você não pode ir numa festa de peão, você não pode ir no cinema, você não pode ir num circo, você não pode ir num parque, você não pode. E dá o dízimo? O dízimo pode. É a única coisa que pode, é o dízimo. Você é casada? Não, eu vivo. Com meu marido, eu vivo com esse rapaz, ou eu vivo com essa moça já há 15, 20, 30 anos. Nós temos filhos, já filho casado e tal. Então vocês não podem participar dessa tal de ceia, esse pão com vinho. Pão com vinho não, se fosse pelo menos vinho. Esse pão com suco. Você não pode participar do pão com suco. Você não pode participar desse banho que se chama batismo. Você não pode entrar dentro da piscina e tomar um banho. Que não pode. Você não pode ter um cargo, graças a Deus. Uma pessoa me falou um dia desse sobre isso, que ela não podia ter um cargo dentro da igreja, porque ela não era casada. Eu falei, agradece a Deus por não ter esse cargo. Para que cargo? Eles tinham que pagar. Vocês tinham que exigir. Todas as vezes que você dá um dízimo, uma oferta, exige um recibo. Carimba aqui, assina, dá a data e a quantidade que eu estou dando. No dia que vocês saírem de lá, põe no pau. Arruma um advogado e coloca na justiça, que eu já vi um caso desse nos Estados Unidos e a pessoa ganhou a causa. Porque isso é trabalho. Como é que você trabalha ali dentro de diácono, de qualquer coisa ali dentro, limpando a igreja, cuidando de criança ali dentro ali, e depois de um certo tempo eles dispensam você e põe outra pessoa. Leva eles e põe eles no pau. Porque isso é uma empresa. Não fica preocupado aí com culpa, pensando que ali é a casa de Deus, que Deus não existe nesse lugar. Nós olhamos a lei 17 e 24 de Mateus. De Mateus não, de Atos. Deus não habita nesse lugar. Outra vez, no capítulo 7 de Atos, versículo 47 e 48, Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Nem mesmo a construção que fez Salomão, Deus não habitou ali. Agora Deus vai habitar nesses curral, nesses barracão, nesses local que eles chamam de casa de Deus. Então você tem que fazer isso e coloca eles na justiça que você vai ganhar, porque aquilo é uma empresa com CNPJ. Só uma empresa que enriquece o dono dessas empresas. Então seja sincero consigo mesmo.
primeiramente com Deus. Em tudo, seja sincero com Deus. Seja sincero com o seu próximo e seja sincero consigo mesmo. Você viu essa ilustração que eu falei a respeito da jovem? No meio de todas, aquela que foi a escolhida por causa da sua sinceridade. Ela foi sincera ao seu Senhor. Então você seja sincero em tudo. Eu não posso, ou eu posso. Não minta para você mesmo. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Então se coloca diante de Deus, porque Deus tudo pode na nossa vida. Seja sincero consigo, com o seu próximo e principalmente com o nosso Deus. Porque a Bíblia diz, no capítulo Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ainda que somos infiel com Deus, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, seja você também fiel com seu patrão, com sua família, seu esposo, sua esposa, né? Em tudo, seja fiel, que Deus te recompensará por tudo isso. Se você gostou dessa palavra, essa palavra falou bem ao seu coração, inscreva nesse canal. E você pode divulgar essa mensagem. Eu estou todos os dias trazendo palavra para edificação, graça e paz para todos. Tchau, tchau.